nós vamos falar sobre William Shakespeare, o teatro e a vida. Nessa semana nós já falamos sobre a pintura, sobre a arquitetura, sobre poesia. E essa é uma noite que nós vamos dedicar ao teatro. Um dos pontos que eu considero mais importante é a gente conceber que dentro desses moldes clássicos, o teatro não era um entretenimento. O teatro tinha um grande valor pedagógico. Eu acho que um elemento super importante é a gente, por um momento, tentar imaginar que o teatro não é uma coisa de mentirinha. Não é assim que a gente tenta, às vezes, pensar? Então, um teatro, um filme, é uma coisa que não é de verdade. Aquela história não é real. E dentro desses moldes clássicos não funciona assim. Dentro desses moldes clássicos, o teatro, a peça teatral é concebida sim como uma realidade. Pode não ser uma realidade concreta, mas é uma realidade psicológica. E é interessante pensar nisso. Interessante pensar que muitas vezes nós temos uma vivência psicológica que tem tanta força quanto uma vivência concreta. Então, não faz tanta diferença assim se eu pensei mal de uma pessoa ou se eu falei mal dessa pessoa. Pode fazer diferença para ela, mas para mim que estou fazendo, para mim que estou vivenciando a ação, não faz tanta diferença. Para minha consciência é uma vivência. Essa vivência que acontece no plano do pensamento, nesse mundo suposto, nesse mundo da imaginação, ou essa vivência no mundo concreto, ambas têm muito valor. Um elemento também interessantíssimo sobre o teatro é que tanto ele não era visto como um entretenimento, que ele nasce dentro de um contexto muito sério. Ele nasce na Grécia Antiga dentro do contexto das cerimônias. Ainda hoje, no mundo ocidental, nós vemos algumas cerimônias associadas a algum tipo de encenação, como o próprio drama do Gólgota, né, do Calvário, que nós encenamos muitas vezes, nós assistimos muitas vezes na Páscoa. Nós vemos ali que um mito é representado ano a ano dentro de toda uma estrutura teatral, a fim de levar as pessoas a viverem mais profundamente aquele enredo, aquela história. E o fato é que na Grécia Antiga não acontecia diferente. Muitas das cerimônias estavam dentro de um contexto de encenação. Isso foi evoluindo até chegar dentro disso que nós chamamos do teatro clássico, que era um teatro que tinha um grande apelo pedagógico. A ideia era que naquela encenação a gente fosse aproximando o espectador, trazendo ele para dentro daquela peça, de forma que ele fosse transformado dentro daquele enredo. Então, um exemplo, William Shakespeare escreve uma tragédia sensacional que é Otelo, o Mouro de Veneza. E lá nós estamos falando de um homem, o personagem principal, o próprio Otelo, né? É um homem que tinha uma falha de caráter, ele tinha um defeito, um déficit, que era o fato de que ele não confiava nele mesmo, era um homem inseguro. E como ele não acreditava no próprio valor, ele não via valor em si, quando de fora vinha essa informação de que ele nada valia, nisso ele acreditava. Então, a ideia é que eu pudesse ser levada para dentro dessa tragédia e viver todos os chamados terrores trágicos, ou seja, todas as dores, todos os dramas que o próprio Otelo viveu, para que eu não tivesse que processar essa experiência na minha vida. Para que eu pudesse, a partir da experiência do Otelo, adquirir uma experiência e sair daquela peça transformada. Então o teatro ele tinha esse papel de transmutar. A ideia era que eu entrasse no teatro de um jeito e que eu pudesse sair daquela peça de teatro de outro. Para que isso funcione, para que isso dê certo, para que realmente o teatro tenha esse papel transformador, ele foi feito, ele foi construído como uma metáfora da própria vida. Então, tudo dentro do teatro imita a existência humana, a forma de existir do ser humano. É uma grande metáfora. Então, por exemplo, toda peça teatral, ela tem um roteiro. Ela tem ali, ela foi escrita num enredo X. Assim como a nossa própria vida. Nós também podemos assumir essa caneta nas mãos e nós podemos sim compor essa própria história.
Assim como nos moldes de um enredo, de um roteiro de uma peça, se esse roteiro ele é monótono, se ele tem sempre as mesmas informações, se o personagem vive sempre o mesmo drama, o mesmo drama, o mesmo drama, ele cansa. Isso a gente pode ver um pouquinho nessas séries que existem hoje para televisão, né? Que você assiste 2, 3 capítulos e não consegue ver o quarto, porque nada de diferente acontece, é a mesma história, tanto que a maioria dessas séries nem vai muito adiante. Então, a mesma coisa acontece na nossa vida. É muito importante que na hora que a gente começa a compor essa história própria, que nós estejamos atentos para não estar recriando lá no futuro uma simples repetição da vida passada. Então você imagina que todos nós temos uma série de traumas, limitações. Eu não posso partir daí para compor a minha história futura. Eu tenho que ser capaz de gerar ali para essa minha vida um enredo que seja novo, que seja criativo, que se supere a cada dia e não permitir que essa história seja uma simples repetição da história passada. Outro elemento interessante que a gente vê no teatro é essa dinâmica ator-personagem, que também recria a nossa própria vida. Porque no teatro como funciona? A gente tem a figura de um ator, e no caso do teatro clássico, em especial do teatro grego, você tinha um ator só para vivenciar várias personagens. Então, eu sou atriz. Então, de repente, eu visto uma máscara. E a palavra máscara em grego é persona, né? Então eu visto uma persona, uma máscara, e agora eu sou João e tenho 5 anos. Dali a pouco eu coloco outra máscara, eu sou Maria e agora tenho 30. E assim, esse mesmo ator vai vivendo uma série de personagens. O ator é sempre o mesmo, mas as máscaras, as personas se modificam. A persona sofre alterações ao longo de todo o enredo, de todo o desenvolver, ao longo de todo o desenrolar da peça. Na nossa vida funciona da mesma forma. O teatro recria a vida nesse sentido. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Todos temos uma essência humana. E para expressar essa essência, nós vestimos uma persona, uma personalidade. E essa persona sofre alterações. O ator é sempre o mesmo, a essência é sempre a mesma, mas as máscaras sofrem alterações. Então, ora eu sinto de uma forma, ora eu sinto de outra, ora eu penso algo, depois eu penso uma outra coisa. O meu gesto nesse momento para expressar a vida é X, dali a pouco é um outro gesto, é uma outra palavra, mas a essência permanece a mesma. Só que no teatro, essa relação ator-personagem, para ela ser justa, para ela ser boa, é preciso que haja uma autonomia do ator em relação ao personagem. O ator ele tem que estar desidentificado do personagem. Nós dizemos que um ator maduro, um bom ator, é aquele que ele segue sendo o ator, ele segue sendo sua vida, apesar das personagens que ele vivencia. Então, um ator inexperiente pode se confundir com seu personagem. Então, por exemplo, ele tem um par romântico numa peça. Ele pode sair da peça apaixonado por esse par romântico, ele ator. Então, ele, enquanto ator, se ele é pouco experiente, por exemplo, ele pode viver um papel muito pesado, muito dramático e sair dali ferido psicologicamente. A falta de experiência faz isso, mas conforme ele vai se tornando um bom ator, isso deixa de acontecer. Conforme ele se torna um bom ator, o que acontece é que ele consegue gerar uma distância, ele sabe aonde ele começa e termina e aonde começa e termina o personagem. Na nossa vida a mesma coisa precisa acontecer. É preciso que nós consigamos uma distância sadia da nossa própria personalidade. Eu preciso saber aonde eu começo e termino e aonde estão as minhas emoções, os meus pensamentos. O que acontece quando nós somos inexperientes nessa arte de viver é que a gente tende a misturar essas duas coisas. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que quando eu tenho um impulso, eu não consigo deter. Se a minha psique teve aquele impulso, toda a minha vida, eu enquanto conjunto, enquanto uma unidade, acompanho aquele impulso. Ou seja, foi o meu personagem que definiu a minha vida.
Foi aquela expressão psicológica que definiu a minha conduta. Não existiu uma separação. Eu não tive a oportunidade de, num processo de desidentificação, falar assim, bem, tá bom, a minha psique está tendo aquele impulso, mas isso não condiz com os meus valores, então eu não vou vivenciar aquela experiência. Eu não tenho nem essa possibilidade se eu estou identificado. E eu acho que isso é tão prático, porque na vida cotidiana nós temos muitos problemas que nascem dessa identificação. Imaginem vocês, por exemplo, que eu começo a envelhecer, eu começo a me olhar no espelho e de repente eu não vejo mais a pele que eu via antes, eu não vejo mais o corpo que eu via antes, começa a aparecer uma série de rugas. E imagina que olhar para essa nova imagem não fosse desesperante, não me trouxesse dor, não me trouxesse essa sensação que muitas pessoas têm de que parece que não sou mais eu, né? Se existe de fato uma desidentificação, eu poderia seguir vivendo um estado de realização profunda na minha identidade, naquilo que eu sou, embora o meu rosto se modifique. Então, dia eu tenho um ótimo emprego e estou muito bem posicionada economicamente, mas às vezes a vida tem seus reveses. E pode ser que eu esteja num momento ali de dificuldade. Estar desidentificada dessa persona me permitiria seguir focado nessa identidade, concentrado nela, realizada naquilo que eu sou, independentemente daquilo que eu tenho. Isso não significa que nós nos acomodaríamos, isso não significa que nós não lutaríamos para ser pessoas melhores, mas significaria que eu conseguiria encontrar uma paz e uma sensação de plenitude na minha própria realidade, independentemente das mudanças e reveses que a minha personalidade vem processando. Outro elemento muito interessante é que quando a gente entra num teatro, nós podemos nos posicionar em distintos locais. Eu posso estar no palco e eu posso estar na plateia. Dependendo de onde eu estou, eu tenho possibilidades distintas de experiência. E o teatro imita a vida nisso também. Na vida também funciona assim. Eu posso subir no palco, assumir o protagonismo dessa minha existência, dessa minha experiência, e aí eu posso me posicionar diante de tudo aquilo que acontece na minha vida, conforme os meus valores. Eu posso eleger que peça eu vou atuar, eu posso eleger que máscara eu vou utilizar. Sim, porque eu sou ator. Então eu tenho total poder sobre a minha expressão naquele palco e tenho a capacidade de impactar positivamente tudo aquilo que acontece em cima do palco. Não só a minha experiência, mas a de todos os demais. Mas eu também posso me posicionar como um espectador. Ou seja, passar a minha vida de uma forma, viver a minha vida de uma forma passiva, em que os acontecimentos vão passando diante de mim, em que os problemas se expressam e crescem, e eu não me movimento, e cada dia eles crescem mais, eu não tenho o que fazer. As oportunidades se apresentam diante de mim e eu não posso agarrá-las, porque simplesmente eu estou passivo, esperando ver o que é que vai acontecer. O problema de quem está sentado na plateia e abre mão desse controle é que às vezes o final é divertido, é prazeroso e às vezes o final é sim muito triste. Então, muito mais válido é assumir esse papel ativo na nossa própria vida. Um elemento sensacional em que o teatro recria a vida e que por isso se torna, né, uma ferramenta muito possível de nos ensinar muito é a estrutura do palco. Então, observem vocês que dentro de um teatro tem algo que acontece debaixo das luzes, tem algo que acontece à vista de todos, tem algo que acontece no palco, mas também tem algo que acontece na coxia. Tem muita coisa que quem está ali assistindo não presencia. Na nossa vida é a mesma coisa.
também tem algumas das nossas experiências que se processam à luz da nossa consciência, mas a maior parte das experiências que nós processamos são inconscientes, são subconscientes ou inconscientes, ou seja, elas não estão à luz da nossa consciência, nós não as percebemos, nós não as compreendemos, nós nem as vemos, nós não nos damos conta de que elas existem. E assim como acontece com um bom ator, que você imagina, né? O sujeito começou ali, jovenzinho, começou a encenar, o palco dele é a sala de jantar. E de repente senta ali a família e ele vai ali num cantinho perto da parede e faz o show dele. Se ele vai crescendo, daqui a pouco é o palco da escola, é um cantinho ali no refeitório da escola. Se ele vai crescendo, se aperfeiçoando como ator, ele vai ganhando outros palcos, palcos maiores, em que cabem performances maiores, mais complexas, mais especiais. Da mesma forma acontece conosco. Aqui também o teatro recria a vida, porque na nossa vida é exatamente assim. Então, muitas vezes eu tenho, sob a luz da minha consciência, um determinado fato, mas viver bem significa ir tornando esse palco cada vez maior e trazendo novos elementos à luz da nossa consciência. Então, por exemplo, digamos que hoje a experiência que eu consigo ver em cima desse palco é que ele falou alguma coisa para mim e me entristeceu. Essa é a experiência que eu estou vendo. Crescer, tornar esse palco maior é ver a cena de uma forma mais completa, porque isso é só um pedacinho da cena. Ver a cena de uma maneira mais completa, por exemplo, poderia significar que eu, Kelly, tenho um déficit na minha personalidade, por exemplo, um exemplo, né? E que é o fato de que eu gero muita expectativa. Então eu fico aqui na minha cabeça pensando que eu vou dizer tal coisa, que a pessoa vai responder assim, que eu vou falar isso e depois ela fala. E então eu tenho muita expectativa sobre o que as pessoas dizem, como elas se comportam em relação a mim e em relação a tudo. Consequentemente, como eu tenho esse déficit, eu tenho uma expectativa de como ele vai agir, ele não agiu da forma que eu quis, ele não disse o que eu esperava e eu fiquei triste. Então percebem que a cena aumentou? Então antes era só esse pedacinho, ele falou uma coisa e me entristeceu. Agora eu tenho algo mais amplo. E viver bem, viver uma vida produtiva, viver uma vida com filosofia, viver uma vida em que nós crescemos como seres humanos significa isso. Significa que esse palco vai se tornando maior. Mais elementos vão entrando aí à luz da nossa consciência. E, por fim, um elemento que eu tenho refletido muito e que eu acho que é uma das formas mais especiais em que a obra de arte, em que a arte, em especial o teatro, tenta recriar a vida, é no sentido de que uma peça, uma obra de arte, seja ela qual seja, ela é feita de detalhes. Então imaginem vocês uma música que só tem algumas notas afinadas, as outras são desafinadas. Não tem beleza. Imaginem vocês um quadro em que só algumas pinceladas são bem feitas. Imaginem vocês uma peça em que só algumas cenas são boas. Isso não existe. Para ser uma obra de arte de qualidade, na verdade, é uma totalidade. Ela tem que ser inteira, nos seus mínimos detalhes, vividas com toda a atenção. Feitas com toda a atenção. Feitas com todo o coração, com toda a perfeição em cada detalhe. A vida humana é exatamente assim. Então na vida humana, a situação é a mesma. Nós às vezes caímos nesse erro, cometemos esse equívoco de achar que tem alguns momentos na vida que são especiais e que o restante é irrelevante. São só detalhes, não é nada demais. E às vezes a gente acaba caindo nessa mentira, nessa falácia. Isso não é real. O fato é que o que torna um evento, um fato da nossa vida, um momento da nossa vida especial, é como nós nos posicionamos nele. Então imaginem vocês um dia em que a gente acorda pela manhã e que quando eu abro os olhos para me levantar não é de qualquer jeito. Tem um jeito de eu pensar quando eu acordo. Tem uma forma de eu me posicionar, de eu
de eu esperar por aquele dia, de eu me posicionar internamente para viver aquele dia. Imaginem vocês que eu vou, faço meu asseio, tomo banho, escovo os dentes, me arrumo para sair para trabalhar, mas me arrumo de verdade, como quem está querendo oferecer o seu melhor. E não é uma questão de ser a pessoa mais bonita, de parecer que está usando uma roupa especial, cara, de se afirmar socialmente com o que está vestindo. Não. É simplesmente não tem a ver nem com que tipo de roupa a gente veste, mas simplesmente esse esforço de colocar o nosso melhor na direção do outro. E imagina que quando a gente vai dirigindo no carro, a gente vai pensando como a gente pode se posicionar ao longo do dia lá no nosso trabalho, e a gente vai ouvindo uma boa música, e que quando eu chego no meu trabalho eu entro de corpo e alma. Olha, quando for na metade do dia, pode ter certeza, você vai estar se sentindo extremamente feliz. Porque é isso que acontece. Esse é o resultado da existência humana quando ela é vivida assim, de uma maneira intensa, de corpo e alma, quando a gente se coloca de uma maneira inteira, em cada detalhe. Então, é tão importante a forma com que eu acordo, a forma com que eu me arrumei para trabalhar, a forma com que eu dirijo, como o próprio trabalho que eu vou realizar lá em si. Não é importante só o dia da minha formatura na universidade, o dia do meu casamento, não são só esses dias que precisam de toda a nossa atenção e nosso esmero. Porque a nossa vida não é feita de uns poucos momentos de muito esmero, consequentemente de muita felicidade, um monte de momentos comuns, no sentido de serem momentos que não nos acrescentam em nada. Isso não é vida, isso não é uma vida que a gente quer viver. Então a gente quer uma vida que, como uma obra de arte, ela é rica em todos os seus detalhes. Então essas são algumas reflexões que eu tenho feito em relação ao teatro e que me fazem perceber o teatro como uma ferramenta valiosíssima, como uma oportunidade muito valiosa de aprender sobre a experiência humana. Hoje nós vamos focar no teatro de William Shakespeare, que, como vocês sabem, né, foi um dramaturgo renascentista, inglês. A gente, quando fala de Shakespeare, a gente está falando ali de 1564 até mais ou menos 1715, 16. A gente está falando de um homem que fez sucesso em vida, foi um ator reconhecido, protegido pela corte, que ganhou muito dinheiro fazendo o que fazia, né? Junto com a sua companhia escreveu muitas obras e que tinha um traço, uma forma de fazer arte, um diferencial na sua forma de fazer dramaturgia que corrobora muito com essa relação do teatro e a vida que a gente vem fazendo, que coopera nessa relação, que é o fato de que Shakespeare era um grande retratista. Ele tinha esse potencial de captar os tipos humanos e de expressar isso com um grau de profundidade imenso, com muita maestria. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, né, em relação à obra de Shakespeare nesse sentido, de perceber como ele é capaz de descrever uma forma de viver, uma postura diante da vida, sobre como nós podemos nos ver nas obras de Shakespeare por causa dessa sua característica. Para poder exemplificar isso de uma forma mais direta, eu queria trazer hoje para a nossa análise uma obra de Shakespeare, que é Romeu e Julieta. A primeira coisa que eu queria dizer dessa obra é que ela é uma tragédia. Shakespeare escreveu comédias, escreveu dramas e escreveu grandes tragédias. E queria fazer um parêntese sobre essa ideia da tragédia. Então, pensem comigo. Quando a gente fala a palavra tragédia, a gente costuma associar com dores, sofrimento, morte. É fato que na tragédia, sim, tem dores, tem sofrimento, tem morte. Mas não é isso que faz da tragédia uma tragédia. Segundo Aristóteles, o que é uma tragédia? É assim. Pensem vocês que na natureza existe uma harmonia. Existe uma ordem. Uma ordem que faz com que, quando eu jogo um objeto, quando eu deixo cair um objeto, ele caia, pelo menos aqui nessas condições de temperatura e pressão. Algo que faz com que a vida siga um curso de harmonia.
Só que nós, seres humanos, não somos perfeitos. E quando nós nos movemos na nossa imperfeição, nós cometemos erros que atrapalham essa ordem universal. Esses erros partem de uma falha moral, que Aristóteles chamou de falha trágica. Por quê? Porque dessa falha moral, dessa debilidade que eu tenho de comportamento, vão nascer uma série de dores, de problemas. E essas dores, esses problemas, toda essa confusão que esse meu déficit está gerando, foi chamado por Aristóteles de o terror trágico, que muitas vezes acaba na morte. Então, quando é que a tragédia acontece? Quando essa harmonia universal ela é quebrada, ela é impactada por causa de um erro, por causa de uma falha moral, uma falha trágica. Essa falha trágica vai desencadear uma série de consequências, o terror trágico, ou seja, uma série de dores, de problemas, que vão cessar com a morte e que vão me permitir renascer aqui num outro plano, já livre desse defeito, desse déficit, desse problema. Então, na verdade, não é uma dor pela dor, é uma dor que purga, é uma dor que ensina, é uma dor que constrói. Depois dessa dor, que tem esse fecho na morte, o mundo fica melhor, o entorno fica melhor, os problemas se resolvem, a harmonia acontece. Então, para ser uma tragédia, não adianta só ter um monte de gente morrendo. Tem que ter esse cenário, tem que ter essa sequência. Um elemento interessantíssimo também sobre a tragédia, que antes de fazer qualquer análise, eu sempre gosto de sinalizar. Nós nunca devemos tentar analisar uma tragédia com os valores do nosso tempo. Então, por exemplo, você vai lá na Grécia Antiga, quando o teatro nasceu. Um grande valor, uma coisa muito relevante para aqueles homens era o fato do sujeito ser muito bravo, ser muito nobre, honrado na guerra. Hoje, por exemplo, para a gente isso não é valor nenhum. Então hoje para a gente um ato, por exemplo, de infidelidade é uma coisa gravíssima, naquele tempo não tinha esse peso todo. Então tentar julgar uma peça grega ou renascentista com os valores atuais, nunca vai dar certo, né? Então é um elemento que às vezes eu também vejo as pessoas fazendo essa análise e eu acho sempre bem delicado. Outro elemento importante em relação à tragédia é lembrar que o que faz a tragédia é aquele escopo todo que a gente falou agora há pouco. Então a tragédia, ela tem sempre um caráter metafísico. Ela sempre vai querer conectar o espectador com uma ideia. Ela está ensinando algo. Se não existiu esse renascimento no outro ponto, então não é tragédia. Daí o sentido da morte na tragédia, que nunca é um fim, nunca é deixar de existir, mas é a morte, é o fim de um ciclo de existência, de uma forma de agir que está fundamentada num defeito. Então, morte na tragédia é liberdade. É um passo para além daquela limitação que eu tinha. E por fim, ainda sobre a tragédia, que é um elemento também que eu acho interessante, é que a palavra tragédia vem de tragos. Tragos também é uma palavra grega e significa cabra macho. Então, é a cabra macho, era um símbolo na Grécia do deus Dionísio, que era o deus do êxtase místico. Então, na verdade, quando a gente, então a tragédia é o ode a esse deus Dionísio. Então, quando a gente está falando daquilo que não é físico, daquilo que é metafísico, desse êxtase que permitia o homem ter contato com esses elementos superiores, aí sim a gente de fato estaria falando da tragédia dentro desses moldes clássicos. E aí eu trouxe essa tragédia em especial. Pode não ser considerada a tragédia mais madura de Shakespeare, né, Romeu e Julieta. Existem outras tragédias que a gente considera mais maduras, como o próprio Otelo, como Hamlet e tantas outras. Mas é uma tragédia muito especial
nesse sentido da gente fazer essa ponte da vida com o teatro. E acho que nos ensina coisas bem especiais acerca da nossa existência humana. Um elemento que vale, né, lembrar é que nós estamos numa escola de filosofia. Então nós vamos fazer uma análise filosófica de Romeu e Julieta. Essa análise poderia ser feita de uma outra forma, poderia ser, por exemplo, uma análise sociológica. Eu conheço outros enfoques, outras análises das obras de Shakespeare que são super interessantes, que também são válidos. Mas hoje o nosso foco é falar dessa tragédia sob essa ótica filosófica. Primeiro elemento é que eu gostaria de descrever a tragédia para vocês. Eu gostaria de contar a história para vocês. Essa é uma história, inclusive o texto dela, né, é um texto difícil de contar, porque é um texto super poético. Romeu e Julieta é uma obra que tem 2.000 linhas. Dessas 2.000 linhas, 90% disso é poesia, seja em versos livres, seja em sonetos. Então, é a obra mais versada de Shakespeare. Isso traz toda uma complicação na hora da narração. E tem uma reflexão também que eu acho interessante acerca disso, que no mundo clássico, muitos foram aqueles que fizeram uma relação entre a poesia e a filosofia, que consideravam esse um casamento perfeito. Porque, pensem, na filosofia eu consigo uma síntese de vida profunda e na poesia eu comunico essa síntese de vida de uma forma bela. Por que eu quero comunicar de uma forma bela e não de qualquer forma? Para eternizar essa síntese, para que as pessoas queiram compartilhá-la com os demais, para que elas queiram memorizá-la, para que elas queiram registrá-la, para que ela não se perca, para eternizar. E eu acho interessante que a obra mais versada de Shakespeare, a obra mais bonita de Shakespeare, mais bela, aquela que ele mais se empenhou em colocar beleza, seja também a sua obra mais conhecida e mais popular, aquela que tenha mais perdurado no tempo, nos seus detalhes. Nós temos um pouco de dificuldade de saber qual foi o texto original de Romeu e Julieta, porque naquela época de Shakespeare já existia a pirataria. Eu recomendo àqueles que quiserem, né, fazer uma leitura, que sempre utilizem duas referências, né? Existe algo que a gente chama do padrão de ouro das obras de Shakespeare, que na verdade são uma série de edições acadêmicas sobre Shakespeare, né, que é chamado de Arden Shakespeare. E tem, inclusive, uma versão de 2012, né, de René Weiss, que é sensacional, que é tida como algo muito bem acabado, né, por muitos especialistas. E tem, inclusive, uma tradução para o português bem bacana, que é da Bárbara Eliodora, que é muito recomendado, é um texto muito bonito. E eu acho que dá para fazer, sim, uma boa leitura em língua portuguesa dessa obra Romeu e Julieta. Shakespeare não era conhecido pela sua originalidade, né? Então quem gosta de Shakespeare sabe que muitos ou quase todos os seus textos são inspirados em obras anteriores. Então Shakespeare é maravilhoso pela construção literária, pelo que ele consegue fazer com o texto, com o enredo, mas nesse caso, por exemplo, do Romeu e Julieta, né, muitos foram os Romeus e muitas foram as Julietas antes de Shakespeare. O mais famoso, a referência textual mais famosa que a gente tem para essa obra é o poema do Arthur Brooke, inclusive, né? Também que tem mas muitos elementos bem comuns com a peça. Então agora vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, eu vou narrar para vocês rapidamente, de maneira realmente bem rápida, um resumo dessa obra. Mas todos já conhecemos Romeu e Julieta, mas o que eu acabo percebendo, né, com várias dessas palestras sobre Shakespeare que eu acabo dando, é que nós conhecemos a ideia geral, mas às vezes nós esquecemos ou nem chegamos a conhecer alguns elementos da obra que são fundamentais para que a gente tenha condição de fazer análise filosófica. Então, vamos lá então à nossa narração.
Em Verona viviam duas famílias rivais, Capuletos e Montecchios. O príncipe da cidade ordena paz e diz que a desobediência seria punida com a pena de morte. Num baile de máscaras, Romeu e Julieta se veem pela primeira vez e se apaixonam. Romeu descobre que Julieta é uma Capuleto. Julieta descobre que o homem que conhecera é Romeu, um inimigo. Romeu vai ao Jardim dos Capuletos e encontra Julieta, e ambos declaram seus amores e renegam seus antigos nomes. Julieta diz que saberia da verdade do sentimento de Romeu quando ele mandasse um recado com o dia e a hora do casamento. Romeu vai ao encontro de Frei Lourenço, fala de seu amor e o Frei decide casá-los, imaginando que esta poderia ser uma boa maneira de amenizar o ódio que havia entre as famílias. Romeu e Julieta se casam escondidos de todos. Romeu se mete em uma nova briga e o príncipe condena Romeu ao exílio. O Frei Lourenço aconselha Romeu a consumar o matrimônio para consolar Julieta e ir para Mântua, até que encontrassem uma ocasião propícia para o seu retorno, para tornar público o casamento e reconciliar as famílias. Mas o senhor Capuleto dá a mão de Julieta ao jovem Paris, e o casamento de Julieta seria então no dia seguinte. O Frei aconselha Julieta a tomar uma poção e fingir-se de morta, e depois de acordada, ir para Mântua unir-se a Romeu. Julieta bebe a poção e todos pensam que ela morreu, e ela é posta no mausoléu da família. Romeu, já no exílio, fica sabendo da morte de Julieta, compra uma dose de veneno e vai para Verona ver Julieta pela última vez e morrer com ela. Romeu despede-se de Julieta, a beija e morre. Julieta acorda e vê Romeu morto e apunhala-se. O Frei descobre que a carta que ele havia mandado para Romeu não chegou em suas mãos. Temendo que o pior acontecesse, vai ao mausoléu, mas chega tarde demais. O Frei relata a todos o que realmente havia acontecido, o príncipe discursa sobre as perdas que todos tiveram pelo ódio e Montecchios e Capuletos fazem as pazes. Bem, então essa é a nossa história. Vamos então à análise dessa obra. Um elemento que a gente pode observar, não só nessa obra Romeu e Julieta, mas em várias outras tragédias de Shakespeare, é essa metáfora que ele faz de luz e sombra. Então, luz e sombra, essa técnica de contraste, é uma técnica que foi utilizada inclusive em outras formas de arte na época de Shakespeare, no Renascimento. Eu dizia a vocês uns minutos atrás que Shakespeare era um grande retratista, escrevia com muita perfeição os tipos humanos. Então, quando ele faz esse jogo de luz e sombra, ele ressalta esses caracteres. Então, por exemplo, em Hamlet, você vê o rei Hamlet, nobre, um dos homens mais nobres de toda a Dinamarca. Então, ele era belo, ele era forte, ele era honrado, ele era corajoso. Mas você vê, fazendo contraste com o rei Hamlet, a figura do rei Cláudio, um homem vil, um criminoso. Então, muitas vezes ele usa dessa ferramenta, ele usa dessa técnica para poder ressaltar o que ele precisa. Em Romeu e Julieta é muito bonito como isso acontece. Então, por exemplo, a gente vai ver o ódio das famílias, uma rivalidade de tempos, de gerações. E do outro lado, um amor avassalador dos dois jovens, Romeu e Julieta. Então, um contraste que faz com que o ódio das famílias pareça ainda maior e mais grave, e que faz com que o amor dos jovens pareça ainda maior. Outro elemento interessante é o caos da cidade, é a desordem da cidade e o esforço do príncipe por manter a ordem naquela cidade. Então, isso faz com que a ordem, essa característica, a ordem, ganhe muito mais importância, o fato de estar dentro desse contraste. A consciência humana se dá por contraste. Nós percebemos uma coisa, que algo é X porque não é Y, porque não é Z, porque não é uma série de outras coisas. E Shakespeare usa muito dessa ferramenta no seu trabalho. E aí sim, eu queria trazer para vocês o símbolo principal, a análise mais importante que eu acho que essa obra pode nos oferecer, que está justamente na etimologia dos nomes dos personagens. Shakespeare não é o primeiro artista que faz isso.
Então nós vamos ver, tanto no Renascimento como na Antiguidade, essa valorização do nome. É um nome que não é um nome à toa, é um nome que quer comunicar algo de fato, que traz um significado. Então, etimologicamente, Romeu vem do latim, romeiro, peregrino, é aquele que vai em peregrinação até Roma. E do outro lado, a palavra Julieta, que é o diminutivo de Júlia, que vem, claro, do próprio Júlio, ou seja, na visão de vários etimólogos, de Júpiter, do próprio deus Júpiter. E eu acho bonito porque não é a Júlia, não é o Júlio, não é o Júpiter, é a Julieta, é a pequena Júlia. Então não se fala de Deus como uma essência universal, mas dessa pequena essência que vive dentro de todo ser humano. Então, na verdade, os nomes vão deixando a saga, vão deixando o significado dessa saga, que é a peregrinação do ser humano em busca da sua própria essência, da sua essência divina. E aqui eu acho que a gente pode fazer um parêntese no sentido de distinguir essa história, que na verdade retrata o mito do amor romântico, do que seria uma história de amor. Então, Romeu e Julieta, sob uma ótica filosófica, não é uma historinha de amor. Não é um jovenzinho e outra jovenzinha que se amam e que o paizinho não quer que um fica com o outro e que por isso eles estão tristinhos. Não é uma historinha de amor. Retrata o mito do amor romântico, que é essa estrutura que vai falar sobre como o ser humano processa a experiência do amor. Então, por exemplo, segundo o filósofo neoplatônico, Plotino, o amor é a busca daquilo que nos falta. Então ele dizia que o amor era filho de Poros e Pênia, a pobreza e a abundância. Então, quando eu me sinto carente de algo, eu não amo. Mas quando eu me sinto carente e sinto uma força para buscar aquilo que me falta, eu estou processando a experiência do amor. Então, o amante é esse peregrino, é esse buscador. Buscador daquilo que lhe falta. E aí vem a pergunta, o que me falta? Muitas vezes, por não conseguir responder essa pergunta, por não conseguirmos perceber que na verdade, no fundo, nós sentimos falta de nós mesmos, da nossa própria essência, de sermos quem realmente somos, ou seja, de termos uma expressão natural no mundo, de existirmos de uma forma natural. Às vezes, o fato de não conseguir perceber, não conseguir se dar conta disso, faz com que a gente comece a se iludir. Então eu começo a achar que para eu me sentir pleno, para eu ser feliz, está me faltando um carro, está me faltando uma outra casa, é viajar para não sei para onde, é falar um novo idioma, é ter mais dinheiro, é um novo casamento. Eu começo a atribuir a esses elementos que estão fora a minha felicidade. Então eu me sinto incompleta e eu começo a buscar essas coisas numa tentativa de completude. E o que a gente pode ver é que a vida não é bem por aí. Que, na verdade, nada do que está fora vai poder nos trazer essa sensação. Nós podemos sim buscar todas essas coisas e tê-las todas. Isso não nos fará nem melhores nem piores. Como seres humanos, não. Pode nos trazer uma vida mais confortável, mais prazerosa, mas não nos fará melhores como seres humanos. Porque só tem uma forma de eu ser melhor como ser humano, que é sendo aquilo que eu posso ser, que sou eu mesmo. Sempre que eu estiver distante dessa possibilidade, eu vou me sentir infeliz, eu vou me sentir mal. A experiência do amor não se processa e eu não me sacio. Então, o mito do amor romântico é essa estrutura que conta que eu estou andando pela vida e estou me sentindo vazio. Imagina isso. Uma pessoa que está desconectada de tudo, que não sabe quem é, e estou me sentindo vazio, estou me sentindo carente de algo. Eu percebo que me falta algo. Só que dali a pouco, eu agora consigo me conectar. Por algum motivo, eu me percebi, eu me encontrei, eu me vi, eu me achei. E isso me toma o peito de fôlego. Isso me faz feliz. Isso me dá um sentido para a vida, isso me dá uma energia nova para viver. Só que é difícil sustentar esses padrões.
É difícil sustentar esse padrão de naturalidade, de profundidade, porque muitas vezes eu já estava tão conectada com aquelas outras coisas que na verdade não me davam tanto, mas eu já estava tão ligada a todas elas, eu já estou tão apegada a todas aquelas experiências, por mais que fossem superficiais, que agora é difícil me manter fiel a mim mesma, conectada a mim mesma. E eu vou processar uma série de provas para poder estabilizar essa experiência. Até que sim, eu amadureço e posso viver conectada comigo mesmo, vivendo essa experiência de religar e de união, ou de yoga, como chamaram muitos, né, no Oriente, que é esse encontro final. E é isso que esse mito do amor romântico nos traz, que a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, representa tão bem. Então ele andava perdido, sofrendo, diz a obra, né? Angustiado, sem saber o que fazer da vida, o Romeu, o peregrino. Ele estava desconectado de tudo. Até que no baile ele encontra a Julieta. E agora ele sabe em nome do que é viver. Ele se realiza profundamente, ele não tem nenhuma dúvida em nenhum momento. Só que é muito difícil sustentar essa experiência. Eles vão viver uma série de provas até que eles possam ficar juntos no final, na morte, onde eles se unem definitivamente. E quando essa morte acontece, Capuletos e Montecchios fazem as pazes, a cidade se ordena, ou seja, a tragédia se consumou completamente. E nós vimos que muitas foram as obras que foram escritas para retratar esse mito do amor romântico, esse mito do homem buscando a si mesmo. Então, quando a gente vê uma flauta mágica de Mozart, que tem lá um Tamino e uma Pamina, o Tristão e Isolda, tantos foram os mitos, tantas as histórias que foram aí narradas no Ocidente e no Oriente, preenchendo, representando essa história, essa estrutura do amor romântico. Então, sempre lembrar disso, né? Sob uma ótica filosófica, Romeu e Julieta não é uma historinha de amor. Fala desse ser humano que está em busca de si mesmo. Outro elemento que eu acho extremamente sensível, muito delicado, é a metáfora que Shakespeare usa do baile de máscara. Então, imagina o seguinte, né? Então, numa peça que fala do ser humano em busca de si mesmo, ou seja, que fala desse ser humano que vai se despindo das suas máscaras para ver a si próprio, para conquistar essa condição de ver o mundo na sua realidade. Então, dentro dessa estrutura, ele traz o baile de máscara, que é esse momento em que nós vamos ver ele permitindo que o Romeu reconhecesse Julieta como seu verdadeiro amor, no meio de todas as máscaras, no meio de todas as ilusões. E essa é a ideia, né? A ideia de que na vida, como nesse baile de máscara, né, a realidade está sempre oculta. Então, o que nós vemos é a aparência das coisas, não é a realidade das coisas. Nós vivemos sem saber o que as coisas são de fato. E evoluir como um ser humano significa justamente isso, né? Desvelar. Ver o que está por baixo, por trás de todos esses véus. E tentar encontrar a si mesmo e a vida na sua essência, na sua realidade. Um outro elemento que eu acho que também merece o nosso comentário é o fato de que eles renegam seus nomes. E aí eu queria trazer aqui para vocês um trechinho da versão para o cinema de Romeu e Julieta, né? Existem várias versões para o cinema, várias, imagino que umas 10. Eu acho que já devo ter assistido pelo menos umas 5, 6, 7. Mas tem uma que eu considero muito especial, pela beleza que ela consegue estruturar, trazer para a gente e por tudo da obra que ela consegue retratar. Acho que é uma obra realmente bem completa, que é a versão do Franco Zeffirelli. Então eu queria compartilhar com vocês alguns segundos do filme. Vamos ouvir. How she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek. Oh, me. She speaks. Oh, speak again, bright angel. Oh, Romeo, Romeo. Wherefore
thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name? Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I speak of this? 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself. Bonito, né? Então, é isso. Eles renegam seus nomes. Eles renegam os nomes pelos quais eles eram conhecidos. E uma parte que não aparece no filme, que fica um trecho que é cortado e que eu acho que é muito importante na obra, porque quando ela pede para Romeu, quando Julieta pede para Romeu abrir mão do nome dele, ele responde, né? Olha, chama-me apenas amor e eu serei de novo batizado. Acho muito bonita essa expressão, né? Então, como acontecia, né, em várias estruturas antigas, né, de sabedoria, nós vemos isso, né, como por exemplo os próprios discípulos do Cristo, né, que tinham seus nomes modificados quando eram batizados. A gente vê isso não só entre os essênios, mas também em algumas outras tradições. E é um elemento interessante porque então esse batismo é um sinal de fidelidade, porque existem dois desafios, né? O primeiro é que a gente perceba quem a gente realmente é. E o segundo é guardar uma fidelidade a esse elemento. E por isso ele diz, olha, eu vou ser de novo batizado. Eu não vou ser mais um Montecchio. Eu abro mão do meu nome. Ou seja, aqueles elementos que quando eu ainda não conhecia quem eu realmente sou, eu me identifiquei, quando eu estava ali vagando pelo mundo vazio, sem saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu era, eu acabei me ocupando, enchendo a minha vida de uma série de elementos na tentativa de me satisfazer, e me apeguei a muitos deles, e muitos deles são prazerosos, muitos deles eu gosto de ter comigo, mas não me realizam. Às vezes me causam uma dependência, às vezes até me fazem mal alguns deles, nem todos são tão positivos assim. E quando eu digo, olha, eu guardo fidelidade à minha identidade, eu aceito esse batismo, eu aceito viver nessa nova dimensão de vida. E eu abro mão, então, de ser um Montecchio. Eu abro mão de ser aquele romeiro sem destino. Agora eu sei aonde está Roma. Eu agora tenho uma Julieta, eu não sou mais qualquer um. Então, acho que é também uma análise bem especial que a gente pode fazer. Outro ponto que eu acho muito interessante é a história do amor à primeira vista, a reminiscência. E aqui eu vou trazer mais um trechinho do filme do Franco Zeffirelli. São só alguns segundos, mas que eu acho que é fundamental também para a gente fazer essa análise. She doth teach the torches to burn bright. It seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiop's ear. Beauty too rich for use, for earth too dear. So shows a snowy dove trooping with crows, as yonder lady o'er her fellow shows. Did my heart love till now? Forswear its sight, for I ne'er saw true beauty till this night. O que a gente vê aqui nesse trechinho é que o amor de Romeu e Julieta vem à tona muito rapidamente.
eles se apaixonam no primeiro olhar. Numa chave, eu acho que a gente pode sim fazer uma relação com as reminiscências. Platão ensinava que as reminiscências são saberes que nós trazemos gravados na alma. Então, alguns de nós podem, por exemplo, ter nascido extremamente insensíveis e outros, desde bem pequenininho, já tinham uma compaixão extrema por tudo e por todos. Então, às vezes ninguém ensinou, às vezes nem o pai nem a mãe não tem, nem tem para si, muito menos para ensinar. E às vezes a criança já tem aquele elemento, nasceu com aquilo. Então, Platão dizia que nesse caso é uma reminiscência. Dando aula de filosofia, às vezes eu tenho um pouco a sensação de ver um pouco disso, no sentido de que muitas vezes a gente está comunicando uma ideia que é desafiadora, no sentido de que propõe uma nova cosmovisão, uma visão diferente de si mesmo, do mundo. Para algumas pessoas é assustador. E eu acho completamente natural, porque toda mudança, eu acho que implica em alguma insegurança. Mas é muito interessante como para algumas pessoas é completamente natural. Então é algo extremamente complexo e aquela pessoa relaciona com aquele assunto com uma naturalidade, às vezes uma profundidade, e às vezes nos ensina em sala de aula sobre aquele elemento. Então, muitas vezes nesses momentos eu penso, né, será uma reminiscência? Será que é algo que já vem com essa pessoa, que já vem gravado? E é isso que a gente vê nesse caso, né? Romeu, o peregrino, ele reconhece sua alma imediatamente. Ele quando vê Julieta, ele não precisa aprender que é importante ter uma essência, ele não precisa aprender que o importante é o essencial, que a aparência é o de menos. Ele não precisa aprender nada disso. Ele só olha e vê, e capta, e percebe. E por fim, mas não menos importante, eu queria fazer alguns comentários sobre a falha trágica. Então lembrem vocês que naquele modelo de Aristóteles, a falha trágica seria a questão moral, o problema moral, que faz com que eu sinta as dores que eu sinto na minha vida, que eu tenha os problemas que eu tenho. E no caso de Romeu, é muito interessante ver como a falha moral dele, a falha trágica de Romeu é a impulsividade. Então, ele se casa. Tá tudo bem e agora Capuletos e Montecchios vão poder ser unidos. O Frei vai tentar costurar isso e vai dar tudo certo. Mas Romeu vai lá e mata uma pessoa. Num ato de impulso, se envolve numa briga de rua, numa arruaça. Então o Frei, ele vai para Mantua e o Frei diz, olha, espere o meu recado, espere o meu aviso. A primeira pessoa que ele ouve falar que diz a ele que Julieta teve algum problema, ele não vai saber se é verdade, não quer saber nada. Ele larga tudo que ele está fazendo, vai contra a lei, né, que tinha definido o exílio dele e vai mais uma vez correr para os braços da morte. E então é isso, né? Ele é impulsivo. Pela impulsividade dele, todos os terrores trágicos se processam. Todos nós, seres humanos, somos dotados de razão e paixão. Todos temos um coração e um cérebro. Todos somos dotados dessas duas ferramentas. Se bem canalizados, se bem conduzidas pela nossa vontade, ou seja, se eu, daqui, do alto dos meus valores, se eu, conectada com a minha identidade humana, consciente da minha humanidade, se eu defino que agora eu preciso de um pouco mais de paixão aqui, um pouco mais de razão acolá, eu posso lidar com essas duas ferramentas e posso me desenvolver muitíssimo contando com essas duas ferramentas. O problema é quando a gente começa a polarizar. Então observe que aqueles momentos na história que foram muito passionais, ou seja, abriram mão da razão, como por exemplo a Idade Média, são momentos que em vários aspectos se tornam desastrosos. E o contrário também é verdadeiro. Momentos insensíveis em que a gente dá à razão todo o crédito e em que nós vamos desconsiderando
os sentimentos das pessoas, os nossos próprios sentimentos, também são momentos terríveis. Momentos, inclusive, como o nosso, em que nós vivemos momentos de ignorância, momentos de indiferença, momentos em que as pessoas estão sofrendo perto da gente e que nem sempre nós estamos muito preocupados com isso. Isso também é fruto desse desequilíbrio. Quando há um desequilíbrio desses elementos, ou seja, quando eu não estou conduzindo esses elementos e eles começam a oscilar automaticamente dentro da minha psique, eu começo a sofrer com alguns picos. Hora de passividade, de indiferença, de insensibilidade e hora de impulsividade. Hora a paixão fala mil e eu sou impulsivo e hora eu fico insensível. A razão fala, mas o coração está frio. Tem uma passagem muito bonita num livro do Khalil Gibran em que ele diz que o ser humano deveria ser como um barco, com grandes velas, velas fortes e um leme. Então assim funciona, nós precisamos da paixão. Então que nós tenhamos na nossa vida um grande barco para correr por todo esse grande oceano que é a própria existência. Mas um barco com grandes velas, ou seja, que nós tenhamos paixão, entusiasmo para poder nos mover pela vida. Mas que também tenhamos um leme, que nós tenhamos condição de apontar esse barco para onde nós queremos ir. Então isso faltou a Romeu. E nós podemos aprender com ele, ter um destino diferente do dele, né? No sentido de podermos nos conduzir com mais sabedoria para o destino que consideramos válido, que conforme aprendemos com essa peça, é a nossa própria essência. E por fim, eu concluo trazendo essa ideia, né, que colocávamos a princípio, de que é muito interessante quando a gente encara a vida assim, né, como uma obra de arte. Quando nós começamos a nos preocupar com a maneira que nós estamos utilizando para encenar todos os nossos papéis, quando nós começamos a entender que a vida pode ser muito bem executada nos seus mínimos detalhes, permitindo que, ao final, nós tenhamos lá aquele esperado grande finale, né? Que, ao final, nós possamos olhar para tudo que processamos e olhar para essas coisas com um sadio orgulho, felizes pela vida que processamos, que vivemos, pela jornada que nós conseguimos empreender. E eu acho que sempre que a gente encarar o teatro dessa forma, a gente vai ver sim, né, que é uma ferramenta maravilhosa para, assim como toda obra de arte bem feita, para entrarmos um pouco mais profundamente dentro de nós e assim nos permitirmos crescer um pouco mais como seres humanos.